Olá pessoal! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Japão. O Japão, como muita gente já sabe, ele é uma ilha, mas será que é isso mesmo? Na verdade, o país Japão ele é composto por mais de 3.000 ilhas, ou seja, o Japão é um grande arquipélago. Na verdade, 4 dessas ilhas merecem maior destaque. E quais são elas? Primeiro, lá em cima ao norte, a gente tem a ilha de Hokkaido. Depois, a maior e mais importante delas, a ilha de Honshu. E depois, um pouco mais ao sul, a ilha de Shikoku e a ilha de Kyushu. O litoral do Japão ele é bem recortado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem várias reentrâncias, ele tem várias baías. E isso facilita e muito uma das principais atividades econômicas históricas do Japão, que é a navegação. Além disso, merece destaque também a pesca e um outro tipo de atividade portuária que é chamado de navegação de cabotagem. E o que é a navegação de cabotagem? Nada mais é do que a navegação entre os portos de um mesmo país. Ou seja, no Japão é muito comum a navegação e transporte de mercadorias entre os portos do próprio Japão. O relevo japonês ele é composto majoritariamente por montanhas. É importante a gente lembrar que todo o arquipélago do Japão é situado sobre o que é chamado de Círculo do Fogo do Pacífico, que é uma região de intensa movimentação tectônica e vulcanismo. Até por isso que vocês devem muito bem lembrar que é relativamente comum terremotos no Japão. Não tão comum, mas também possível de acontecer, são os tsunamis. Inclusive, a própria palavra tsunami vem da língua japonesa. A vegetação do Japão, ela se modifica no sentido norte-sul. Lá no norte, na ilha de Hokkaido, nós temos a apresentação de florestas boreais. Na ilha de Honshu, Shikoku e Kyushu, que são as outras 3 principais, basicamente são vegetações temperadas, as florestas decíduas. E mais ao sul, na região das ilhas Ryukyu e Okinawa, eu tenho a apresentação de florestas subtropicais, mais ou menos parecida com aquela que a gente tem na região sul do Brasil, ali no litoral. Além disso, o clima do Japão ele é fortemente influenciado pela presença de 2 correntes marinhas. A Oya Shifu, que é uma corrente marinha fria que vem do norte, e a Kuro Shifu, que é uma corrente marinha quente e que vem do sul. A alternância da força dessas 2 correntes marítimas é o que define as estações de chuva, por exemplo, no Japão, e também todas as alterações climáticas e que vai influenciar, inclusive, na presença das formações vegetais que eu já falei para vocês. Deixando de lado essa parte física do Japão, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Japão para entender como o Japão se tornou a potência que ele é hoje. O Japão ele tem um passado feudal muito presente até os finais dos 1800. Diferente então dos países europeus que deixaram o feudalismo lá com o final da Idade Média, o sistema feudal, ou parecido com o que seria o sistema feudal europeu, ele vai perdurar até o final dos 1800. Esse sistema feudal era chamado de shogunato, no qual o representante maior da nação japonesa era o shogun. Em 1864, houve a abertura dos portos japoneses, ou seja, até então era proibido sair do Japão ou entrar no Japão. Com essa mudança também houve a mudança do governo. Deixou-se então de lado o poder do shogun e quem passou a ser o maior representante do poder no Japão foi o imperador. Esse período de passagem e nos anos seguintes ficaram conhecidos como a Era Meiji, também conhecido como a Era das Luzes. Foi um período de modernização de toda a sociedade, de toda a economia japonesa. Nesse período, a atividade industrial japonesa, que vai estar começando o seu desenvolvimento, ela vai estar controlada pelas mãos de algumas famílias. Essas famílias elas são subalternas ao imperador. Então, de contrapartida, o imperador ele vai dar vantagens econômicas para essas famílias desenvolverem suas atividades. Essas famílias ficaram conhecidas como zaibatsus. E, na verdade, o zaibatsu ele vai muito além da organização familiar. Na verdade, o zaibatsu é uma família que controla uma corporação.
Essa corporação, que normalmente ela vai estar vinculada a um tipo específico de atividade, ela vai controlar pequenas outras empresas, que por sua vez também pode controlar pequenas outras empresas. Então é todo um sistema de organização econômico no qual, no topo dessa organização, vai estar essas famílias. E quem manda nessas famílias, ou melhor dizendo, quem tem um acordo direto com essas famílias, é o próprio imperador. Entre essas famílias, 4 merecem destaque, que é a família Mitsubishi, o Mitsui, Yasuda e Sumitomo. Esses, então, são os 4 principais Aebatsus que vão contribuir para a industrialização do Japão. Como vocês podem lembrar, no período da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele se alinhou à Alemanha e à Itália, formando o Eixo. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão também foi um dos países perdedores e que também saíram destruídos, principalmente depois do advento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Para evitar o avanço do socialismo no Oriente, os Estados Unidos ele vai realizar investimentos massivos também na reconstrução do Japão. E o Japão vai saber aproveitar muito bem esses recursos para a sua reconstrução e para investimentos pesados em infraestrutura, em educação e na sua industrialização de uma maneira mais efetiva. Só que agora o Japão vai ter um outro foco na sua indústria e vai ser a indústria de tecnologia. No processo de industrialização, o Japão contou com algumas características muito favoráveis. A primeira delas é a imensa quantidade de mão de obra barata disponível para essas indústrias. A gente tem que pensar que até anos atrás o Japão é uma sociedade basicamente agrícola. Então, quando todas essas pessoas fazem essa movimentação de ir para os grandes centros, elas se tornam mão de obra barata e elas vão contribuir para o desenvolvimento das indústrias. Além disso, essas indústrias vão contar com amplas jornadas de trabalho. Até hoje, se vocês derem uma pesquisada, vão perceber que as jornadas de trabalho no Japão são muito maiores do que em outros países desenvolvidos, como na Europa, por exemplo. Além disso, uma característica bem japonesa é a fidelidade dos trabalhadores à empresa. É muito comum no Japão o primeiro trabalho do cidadão ser o único trabalho desse cidadão. Os trabalhadores japoneses eles têm uma fidelidade muito grande à empresa no qual eles trabalham, vendo a empresa, na verdade, como uma continuação da sua própria casa. Além disso, a aplicação massiva de verbas na área da educação vai fazer com que o trabalhador japonês seja altamente especializado e altamente disciplinado, o que vai contribuir um monte com o desenvolvimento das indústrias de tecnologia. Inclusive, este é um ponto chave. O Japão ele vai entender que o desenvolvimento, a criação de novas tecnologias é um ponto crucial para o seu desenvolvimento econômico e que inclusive vai ser o seu diferencial em relação às indústrias do mundo afora. Acontece que nem tudo continua tão bom assim. O crescimento econômico que o Japão apresentava, ele começa a sofrer uma queda drástica ali nos anos 90. Esta queda vai acabar causando diversas consequências, entre elas, e talvez a principal delas, a falência de inúmeras empresas. E o Japão começa a conhecer uma face que até então era desconhecida, a do desemprego. Para vocês terem uma ideia, até os anos 90, a quantidade de pessoas desabrigadas no Japão, pessoas que moram na rua, chegava ali na casa de algumas centenas. Já hoje, algumas dezenas de milhares de japoneses acabam vivendo nas ruas exatamente pela falta de empregos. Ou seja, é uma potência desenvolvida tendo que lidar com um problema que, de uma maneira geral, era apenas um fato que acontecia em países subdesenvolvidos. Outro ponto que vai contribuir para essa crise econômica é o déficit público, ou seja, é o aumento das contas do governo. Esse aumento de contas está relacionado principalmente com o envelhecimento da população. Como vocês devem saber, uma das populações com maior expectativa de vida é a população japonesa. E para vocês terem uma ideia, cerca de 26% da população japonesa tem mais de 65 anos.
ou seja, é uma grande população idosa. Então, o que acontece? O governo acaba tendo muito mais gastos com o pagamento da previdência social para essas pessoas e também para garantir uma qualidade de vida para essas pessoas e assistência hospitalar. Os aposentados, eles têm um padrão de consumo bem diferente da população jovem. Enquanto que a população jovem acaba gastando muito, seja com diversão ou seja com bens de consumo em geral, a população mais velha não tem esse hábito. Então, o hábito da população mais idosa é de economizar, é de poupar. E isso acaba parando a injeção de dinheiro na economia local. Uma característica muito importante também do Japão é que a maior parte do mercado consumidor de suas empresas é o próprio público japonês. Então imaginem vocês, um país que tem uma população idosa muito grande. Esses idosos não apresentam um grande padrão de consumo. Isso acaba gerando o quê? Falência das pequenas empresas, principalmente das empresas locais no Japão, o que vai acarretar em mais desemprego. Bom, podemos dizer então que o Japão, apesar de apresentar um crescimento econômico muito grande até a década de 90 e ser uma das maiores potências do mundo hoje em dia e inclusive ser dono da maior parte dos mercados do Oriente, o Japão apresenta diversos problemas econômicos para serem resolvidos. Talvez o principal deles é lidar com uma população que vem envelhecendo e que acaba causando uma queda nos padrões de consumo. Outro desafio que o Japão precisa enfrentar é a competição da sua tecnologia. Até muito pouco tempo atrás, o Japão talvez era o líder na produção de tecnologia e hoje em dia a gente já começa a perceber vários outros países, inclusive a China, que tem um grande desenvolvimento das suas indústrias na área tecnológica. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado e este foi mais um resumão de geografia. Até mais!